Olá, UPA! Estamos mais um domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Algumas semanas estamos falando da nossa revista que é Na Estrada Seguindo Jesus. E a nossa aula de hoje, aula 7, de título Verifique o Combustível, a Comunhão. O texto que vai nos guiar é o texto de João, no capítulo 15. Jesus está prestes a ser crucificado. Ele está prestes a ressuscitar. E ele está dando algumas instruções aos seus discípulos. E ele ora por eles no capítulo 17. E no versículo 15 ele faz uma comparação entre a vida dos seus discípulos e a relação dessa vida com o próprio Jesus. Ele está dizendo que ele é uma videira, uma árvore que dá uva. E os seus discípulos são os ramos dessa videira. Se você corta o galho de uma árvore, esse galho seca e morre. E a ideia que Jesus está passando para eles é exatamente isso. Vocês precisam permanecer em mim, ou a vida de vocês vai secar. Então eu queria que a gente lesse com calma e fosse pensando sobre essas coisas. Então Jesus diz o seguinte, nos versículos de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Primeiro, Jesus nos mostra o seguinte, olha, quem cultiva tudo isso é o Pai. Ou seja, vocês só estão em mim porque o Pai colocou vocês em mim. Vocês só estão caminhando comigo porque o Pai os escolheu, porque o Pai amou vocês. É o que ele vai falar mais adiante. E ele está dizendo que não tem como você ser parte dessa videira sem que as palavras de Jesus permaneçam em você. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês estão em mim, se a vida de vocês verdadeiramente é a vida comigo, a minha palavra, o que eu disse, os meus ensinamentos, o que eu mostrei sobre o Pai, sobre a maneira como vocês devem viver, sobre vocês mesmos e sobre mim, deve viver, deve habitar, deve estar o tempo todo no coração e na mente de vocês. Ele vai dizer, se alguém permanecer em mim, e eu nele, versículo 5, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, Jesus diz que a única forma pela qual se pode viver junto de Deus é por meio dele mesmo. Ele é a ponte entre o nosso mundo humano e o mundo divino, digamos assim. Porque ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, ele segue nisso, e eu queria dar uma pausa aqui para a gente pensar um pouco sobre o que é a comunhão. O que é a comunhão? E eu queria dizer, comparando a comunhão com o oposto dela, que é a idolatria. A idolatria, ela é o uso do divino como uma ferramenta. O que eu quero dizer com isso? No passado, quando as pessoas adoravam a vários deuses, e principalmente ali na região de Israel, os deuses eles não eram somente algo divino e sobrenatural, mas eles se relacionavam a necessidades específicas das pessoas. Ou seja, se você está tendo problemas no amor, você tem um Deus do amor. Se você está tendo um problema com a sua plantação que não cresce, tem um Deus da plantação. Se você está tendo problema na sua família, tem um Deus do lar, tem um Deus da família. Então as pessoas tinham diferentes ídolos, muitas vezes as estátuas propriamente ditas dos ídolos, e aquelas estátuas representavam aquela necessidade que elas tinham. Isso a gente pode pensar em exemplos de como isso se manifesta nas religiões, até mesmo dentro da religião cristã hoje. Você tem o santo daquilo, o santo de não sei o que, o santo de não sei o que lá. Se você quer uma coisa, você pede para santo tal. Se você quer para outra, você pede para o outro santo. E assim segue. E o oposto da idolatria, a comunhão, é não usar a Deus como ferramenta.
Os mandamentos, lá nos 10 mandamentos, começam com: não terás outros deuses diante de ti. O Senhor teu Deus é o único Deus. E não farás imagens de ídolos para ti. Ou seja, nós não podemos não somente adorar a outros deuses, mas nós não podemos transformar Deus em um ídolo. Ou seja, transformar Deus em uma ferramenta. Na comunhão, o que a gente faz é o contrário. A gente, ao invés de usar Deus como uma ferramenta, a gente leva a totalidade da vida. Tudo o que nós vivemos, experimentamos na nossa vida, a Deus. Essa é a ideia de se tornar um galho da videira que é Deus. Ou seja, onde tudo que nutre a nossa vida, onde o que quer que nós façamos, qualquer folha que nós produzimos ou qualquer fruto que nós geremos, depende dessa seiva, dessa vida que é o próprio Deus em nós. Muitas vezes, as analogias que a Bíblia nos revela sobre a nossa relação com Deus falam de uma imagem de vida que flui através de nós. Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, vai nos dizer que ele é como uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Sempre que eu penso nisso, eu imagino aqueles geysers do Pica-Pau, assim, que espirra água, e a ideia é isso continuamente. Ou se você já viu uma nascente, uma mina d'água, onde a água flui constantemente, a ideia é exatamente essa. A gente vai ver constantemente ideias onde a nossa relação com Deus é uma relação onde Deus flui através de cada área da nossa vida, tornando a nossa vida totalmente cheia dele. Nesse sentido, isso é o oposto de usar Deus como ferramenta, porque o que quer que nós façamos passa a glorificar a Deus e passa a se basear nessa nossa relação com Deus. Portanto, o ponto principal, e eu vou dar um spoiler sobre o texto, que está lá no versículo 11 desse capítulo 15 do Evangelho de João, que diz o seguinte: eu tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. No Evangelho de João, constantemente Jesus vai apresentar a vida dele como cheia de um amor pelo Pai. De modo que não importa o que aconteça, não importa o quão perseguido Jesus tenha sido. A ponto da crucificação, a alegria dele não se baseava nas circunstâncias dessa vida, mas na relação com Deus. Deus é pessoa. 3 pessoas, na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a melhor ilustração que eu imagino em relação à nossa alegria pela simples pessoa de Deus é a ideia do romance. O amor romântico, ele expressa essa veneração, essa alegria, onde a simples presença do outro, a simples visão do outro, o estar com a pessoa que é amada é suficiente para gerar a mais íntima alegria, para encher o coração de algo que não se explica, a ponto de você ter a sensação de que tem um balão no seu peito, que cada dia mais se enche, até o ponto de que parece que o peito vai explodir de alegria. E a ideia da comunhão com Deus é que cada dia mais a alegria eterna vai enchendo o nosso coração. Eu não me canso de falar isso, eu volto o tempo todo à frase do Santo Agostinho e à frase do C.S. Lewis, que são basicamente o mesmo sentido. Santo Agostinho diz: criaste-nos para ti, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em ti. Ou seja, o Senhor nos fez e o nosso coração fica angustiado enquanto a gente não encontra, não descansa em ti. E o Lewis põe: se eu encontro desejos nesse mundo que nada pode satisfazer, então só posso crer que eu não fui feito para esse mundo. A alegria em Deus é essa alegria suprema, é uma alegria existencial, alegria que ela existe pelo fato de que nós fomos criados para Deus, e o nosso coração só te satisfaz plenamente nele. Dito isso, a gente deve pensar em algumas coisas.
Jesus fala justamente, eu fiz um spoiler em relação ao objetivo final de Jesus, para indicar que nesse texto ele vai mostrar alguns caminhos que a gente deve seguir em relação a essa alegria eterna em Deus. E perceba, eu faço aqui um parênteses, essa alegria não se baseia em uma condição alegre de vida. Ela não se baseia em que nós vivamos o tempo todo uma condição de muito comodismo. Ela não é um sofá, domingo, quentinho, onde a gente deita e assiste televisão despreocupado, jogando um videogame. É uma alegria que, independente do que aconteça, nós estamos alegres. Paulo fala isso, se eu não me engano, na carta aos Filipenses, no final do capítulo. Antes dele falar que tudo pode naquele que fortalece ele, essa frase que a gente coloca em adesivo de carro, ele fala que ele aprendeu a passar fome, frio, a passar momentos de fartura e momentos de necessidade. Ou seja, que não importa onde ele esteja ou quais sejam as situações, o coração dele permanece em Deus. É uma alegria que não faz sentido àqueles que não experimentaram ela, mas que é sem igual. É sem igual. Então, Jesus vai apresentar um caminho em relação à comunhão. O primeiro é a própria dependência de Cristo. Aí no verso 4, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Sem mim, vocês não podem fazer coisa nenhuma. Ele vai dizer o seguinte, olha, primeiro, isso, apesar de parecer uma condição, ela também é uma promessa. Jesus vai mostrar nesses discursos aos seus discípulos, nesses ensinamentos aos seus discípulos, que ele enviaria um Espírito Santo, que não somente consolaria os discípulos nas suas tristezas, nas suas saudades de Jesus, mas que também daria a eles a força necessária para viver, ou seja, a seiva que corre de Jesus de forma sobrenatural para esse galho que somos nós, permite com que nós cada dia mais tenhamos forças para fazer aquilo que não era possível, como, por exemplo, obedecer aos mandamentos. O cristão vive essa constante tensão entre querer desesperadamente, cada dia mais, viver para Deus e se achar incapaz disso. E conforme ele vai caminhando, ele percebe que de uma forma especial, ele foi se tornando capaz de fazer aquilo que ele não achava ser capaz. Apesar da vida do cristão estar na seiva, o propósito dela é o fruto, ou seja, nós caminhamos com Cristo e nós buscamos essa alegria dando frutos. E como a gente dá frutos? Obedecendo a Deus. Jesus vai falar o seguinte, olha, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. John Piper, um pastor americano, fala o seguinte, olha, nós glorificamos a Deus quando nós estamos alegres nele. Nós glorificamos a Deus quando a nossa vida está nele, ou seja, a própria caminhada em cada dia mais, se tornar parte da árvore e depender da seiva, glorifica a Deus, e glorificando a Deus, nós nos tornamos mais alegres. Ele diz o seguinte, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus não nos oferece um caminho de amor que seja uma simples palavra. Amar a Deus não é colocar na bio do Instagram um versículo. Não é simplesmente estar domingo na igreja. Não é falar de Deus de vez em quando. Amar a Deus é viver os mandamentos de Deus. E esses mandamentos têm um resumo, que são amar o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse resumo está expandido nos 10 mandamentos. Ou seja, não ter outros deuses, guardar o dia de sábado, de ter um momento para descanso, mas também para Deus. Não matar, mas não somente não matar, mas não ter ódio ao seu irmão, não adulterar, mas não somente não adulterar, mas viver uma sexualidade sadia e que seja pautada em Deus, e não somente o sexo, mas viver o casamento em Deus, não furtar, mas não somente não roubar aquilo que é do seu irmão, mas não tirar aquilo que é de direito dele,
Não mentir ou dar falso testemunho sobre o próximo, mas não somente isso, não fofocar sobre ele, ter ele em alta conta, ter uma boa visão sobre o seu próximo, buscar sempre ver ele com bons olhos. Essa é a ideia de cada dia mais amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, cada dia mais estando em Jesus, porque Ele nos chama a amar a Deus dessa forma. A comunhão, ela não envolve um dia somente para Deus, mas ela envolve também uma relação diária que seja compromissada com Deus. É curioso que Deus usa a imagem do casamento para falar sobre a relação de Cristo com a igreja. E o casamento ele tem algo interessante, é que todos os dias você está com a pessoa com a qual você se casou. Seja em momentos de alegria, seja em momentos de doença, seja em momentos em que você se sente muito bonito ou que você se sente muito feio. Todos os dias o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa é a sua companheira de caminhada. E a ideia da comunhão é que cada dia mais Deus é tão mais íntimo conosco do que a pessoa com quem nós dividimos a casa todos os dias. Davi coloca isso muito bem no Salmo 139. Ele usa a imagem do seguinte, olha, eu tentei ir para todos os lugares. Você lê depois o Salmo 139. Eu tentei ir para todos os lugares. Eu fui para o Oriente, eu fui para o Ocidente, eu fui para todos os lugares. Eu procurei em qualquer lugar para me esconder de Deus. E para onde quer que eu fui, Deus me achou. Eu não pude me esconder de Deus. Eu não pude colocar uma máscara e fingir ser alguém que eu não sou. Eu não pude mentir sobre os meus desejos e as minhas vontades, nem sobre os meus erros. Deus sabia todos eles. A comunhão é esse tirar a roupa da alma. E essa imagem que o autor de Hebreus, por exemplo, usa é tirar a roupa da alma e estar diante de Deus em honestidade. Adão e Eva se esconderam de Deus depois de pecar. E nós somos chamados a estarmos nus diante dele, com todos os nossos sentimentos, todas as nossas maldades, todos os nossos sonhos, todas as nossas tristezas e alegrias, dificuldades e vitórias diante dele. O autor de Hebreus, o livro de Hebreus é fantástico. Ele vai nos mostrar o seguinte, o tempo todo, nós fomos chamados a viver uma vida sacerdotal. O que é uma vida sacerdotal? O tempo todo, todas as nossas atitudes, em todos os momentos, são consagradas a Deus. Veja que isso não é o mesmo que estar todos os dias na igreja, mas não é menos do que ter a igreja como constante local de comunhão. Ou seja, há muitos que vão colocar que a vida em comunhão com Deus pode ser vivida à parte da igreja. E até mesmo um movimento, eu digo que é o movimento dos desigrejados, ou seja, você crê em Deus, você se diz cristão, mas você não acredita na instituição igreja. Isso é uma tremenda enganação, porque o próprio Jesus diz na carta de Paulo aos Efésios que a igreja é a plenitude. O que é a plenitude? É o 100% de Deus, ou seja, Deus se manifesta na igreja. O autor de Hebreus nos mostra que além da comunhão com a igreja, ele diz o seguinte, não sejam como alguns que abandonaram a sua congregação, que a nossa vida ela é totalmente vivida para Deus, ou seja, que no nosso dia a dia, quando nós fazemos as nossas atividades cotidianas, Deus está conosco. E constantemente nós glorificamos a Deus pela forma como nós vivemos as coisas comuns da vida. Ou seja, que nós, quando fazemos com alegria os nossos trabalhos e deveres, ou ainda que não tanto com alegria, mas com dedicação, nós estamos glorificando a Deus, servindo o nosso próximo através dos nossos trabalhos, servindo o nosso próximo em casa através das nossas tarefas domésticas. E a parábola do filho pródigo, ela mostra muito bem como a gente deve viver essas coisas cotidianas em alegria diante de Deus. Se você se lembra da parábola do filho pródigo, nós temos um filho que sai da casa do pai,
vende tudo, perde todo o dinheiro que ganhou do pai, toda a herança, e depois volta arrependido. E tem um irmão que vivia com o pai, que não gastou a sua herança, mas que fica muito chateado com o pai, porque o pai nunca fez uma celebração com ele. E tinha celebrado o retorno de um filho que gastou todo o dinheiro. E aí o pai vira pro filho mais velho e fala: olha, tudo que eu tenho é seu, você está aqui o tempo todo comigo, mas seu irmão estava perdido. E o irmão mais velho, ele não percebe que o mais importante ele tinha, que era o pai, que foi exatamente o que o filho pródigo tinha abandonado e perdido. Isso foi uma parábola que Jesus disse em resposta ao grupo mais religioso da época, que eram os fariseus, que não percebiam que por mais que eles vivessem constantemente a religião como vida, eles não percebiam o amor que eles deveriam ter ao Pai, que se manifestava num profundo amor pelo próximo. Então eu queria, para a gente concluir, dizendo sobre viver a vida em comunhão, viver de forma sacerdotal, dizer algumas formas como isso se manifesta. E você pode tentar algumas delas. Uma bem interessante é que a cada pequeno momento da vida nós apresentamos aquele momento diante de Deus. Pai, eu vou sair de casa agora. Guarda minha vida em segurança. Se comigo, que eu possa ter um bom dia de trabalho. Livra-me do coronavírus. No nome do teu filho Jesus. Amém. Pai, obrigado por essa refeição que o Senhor me deu. Sou grato por ter o que comer. Pai, que o Senhor me ajude agora a entender essa matéria muito difícil, ou me ajude a aguentar essa aula que é insuportável. Pai, me ajude agora a conversar com meu pai, porque fiz algo muito ruim e preciso pedir perdão a ele. Pai, meus desejos nesse momento são muito confusos e eu quero fazer coisas que não deveria fazer. Me ajuda a ter discernimento. Outro ponto, um diário. Santo Agostinho fez um diário sobre a sua vida e ele fez esse diário como uma espécie de confissão a Deus. E orando, ele pôde refletir sobre a sua própria caminhada com Cristo. 3. A internet é uma bênção e o que não faltam são bons conteúdos que nos ensinem mais sobre Deus. E na minha adolescência eu fui muito abençoado por muita coisa positiva que achei na internet. 4. Ler bons livros. Livros que te ajudem a conhecer mais sobre Deus. Livros que te ajudem a conhecer mais sobre a fé. 5. Buscar com aquelas pessoas com quem você convive, que partilham a fé. Dividir a experiência da comunhão. Orar com elas. Ler com elas. Pedir conselhos. Dividir dificuldades e alegrias. Deus te abençoe.